Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o Gleison Lima, professor de Direito Penal, delegado de polícia aqui no estado do Paraná, fui investigador de polícia por 20 anos no estado de Minas Gerais e venho trazer para vocês hoje aqui algumas informações sobre o que se entende sobre as polícias civis no Brasil. Há uma certa divergência aí se a polícia civil, as polícias civis englobariam tanto a Polícia Federal quanto as próprias polícias civis. Mas o que a gente tem a dizer para vocês é que essencialmente a ideia de uma polícia civil é aquela que atua quando o crime já ocorreu, ou seja, trata-se de uma polícia repressiva. E dentro dessas polícias civis, nós podemos dizer que a Polícia Federal não deixa de ser uma polícia civil, mas não é assim conhecida, porque geralmente se fala Polícia Federal e polícias civis. E as polícias civis, elas estão dentro de cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal. A nomenclatura da carreira que rege aí essas polícias, que a gente chama das carreiras de chefia, são os delegados de polícias dos estados e o delegado de polícia federal. Dentro de todas essas estruturas de polícias que a gente tem, vamos puxando para a polícia civil, porque a Polícia Federal tem as suas atribuições próprias previstas na Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 1º, nós temos aí sim, tirando a Polícia Federal com suas atribuições próprias, as polícias civis, com uma gama de possibilidades de realizar investigações, porque ela é como se ela ficasse com todo o resto das investigações para serem feitas, exceto quando se tratar de crimes militares, seja propriamente ou impropriamente militares. Porque devemos lembrar que a Polícia Militar e também ali o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, eles realizam os procedimentos investigativos ligados aos crimes propriamente ou impropriamente militares cometidos pelos seus servidores militares. É nesse sentido que a gente precisa lembrar que as polícias civis não se metem nesse ponto, a não ser quando os crimes foram praticados numa situação específica envolvendo, por exemplo, uma pessoa que é vítima de uma pessoa A, que é vítima de um policial, mas esse policial militar, por exemplo, estava completamente fora das funções, não agindo no exercício da função, o que afasta, obviamente, a possibilidade de se atrair para a polícia militar essa investigação, porque não se trata efetivamente, nesse caso, exemplo, num crime militar. Mas no resto todo, são as polícias civis do Brasil que vão realizar essas investigações, seja através de inquéritos policiais, termo circunstanciado de ocorrência, com a ressalva que termo circunstanciado de ocorrência há entendimento de que também pode ser feito por outras forças, mas no sentido de que, quando se trata de polícias civis, elas tratam das investigações como um todo, homicídios, furtos, dentre outros, tirando as atribuições da Polícia Federal. E aí, gente, dentro das polícias civis de todos os estados, mas do Distrito Federal, tendo o cargo de delegado ali, regendo essas unidades, porque geralmente são os cargos de chefia, nós temos uma gama de cargos que realmente faz ali a engrenagem da polícia rodar. E é por isso que cada estado atribui até mesmo nome próprio. Um vai chamar agente de polícia quando está no Distrito Federal, outro em Minas Gerais vai chamar de investigador de polícia, outro lá no Rio de Janeiro vai falar que ao invés de escrivão de polícia vai chamar de o oficial de cartório policial. Em Minas Gerais vai chamar, por exemplo, de escrivão de polícia. Há lugares como, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, que nós temos os papiloscopistas policiais, assim como também tem aqui no Paraná, papiloscopistas. E aí, nesse sentido, nós temos uma quantidade de pessoas, de cargos públicos distintos dentro das unidades policiais que formam, de fato, essas polícias rodando, porque a polícia não roda com a chefia, a polícia roda com a chefia liderando e organizando essa quantidade de funções que fazem, de fato, a unidade administrativa andar, e essa unidade administrativa andar faz com que os inquéritos rodem, os termos circunstanciados rodem e que isso seja relatado e é levado ao Poder Judiciário. Entendo que quando um crime é praticado, abre aí a possibilidade de ser investigado. E sendo uma atribuição, não digam uma prova oral, por exemplo, competência, porque competência é medida da jurisdição, digam atribuição. Quando essa atribuição é das polícias civis, seja polícia civis dos estados ou mesmo do Distrito Federal, a máquina começa a rodar a partir do momento que se faz o boletim de ocorrência e a partir daí já se instaura eventualmente um inquérito policial. Esse inquérito policial
vão ser ouvidas pessoas, vão ser colhidas provas, eventualmente medidas cautelares são feitas, medidas cautelares, diga-se, interceptação telefônica, busca e apreensão, até mesmo mandado de prisão preventiva, temporária, e ao final daquele inquérito policial, há um relatório que é feito, entregue à justiça e aí sim o promotor a partir dali denuncia alguém e o juiz eventualmente vem a julgar. Então vejam que essa complexidade de fatos, ela não anda sem as estruturas de base das carreiras de base. Diga-se, não anda se não tiver os investigadores fazendo as coletas de informações, promovendo seus relatórios, os escrivães de polícia, oficiais de cartório policial, eles manejando todo o sistema dentro da unidade policial, dentro dos cartórios, para organizar a forma como o inquérito, por exemplo, é feito, um auto de prisão em flagrante é feito e a condução feita pelos delegados de polícia que tem nomenclatura única no país. Geralmente, no Brasil inteiro é chamado de delegado de polícia civil ou então delegado de polícia federal no âmbito federal. O que varia nas carreiras, a depender do estado, é a nomenclatura dos outros vários cargos. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro tem vários cargos, auxiliar de necrópsia, tem os engenheiros policiais, tem o piloto policial. Então, cada estado vai definir a melhor forma dentro das suas leis orgânicas, suas leis respectivas, para que possa ali efetivamente organizar suas estruturas policiais. Muitas vezes organizadas em leis orgânicas ou até mesmo nomeadas como estatutos, mas é isso aí que rege cada uma das carreiras que compõem essa estrutura fundamental do Estado para que as apurações dos crimes aconteçam e para que efetivamente a gente cumpra o que está previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal, que é, de fato, fazer segurança pública. Espero que seja um esclarecimento necessário para você que venha concorrer a qualquer um desses cargos públicos, possa contar com a gente aqui do Dedicação Delta para a gente realmente tomar uma estrutura, uma dinâmica diferenciada da forma de estudar que vem tanto aprovando pessoas por aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau!